A prova de bala. Essa semana, mais um caso lamentável. Dessa vez envolvendo uma influenciadora da região de Anápolis. O nome dela é Lari Rosa. Ela é uma maquiadora e ela tem um perfil no Instagram com 36 mil seguidores. O que aconteceu com a Lari Rosa? Ela, muito indignada porque não achava uma vaga, no estacionamento de um shopping, resolveu produzir um vídeo. Ela alega que esse vídeo seria só para os amigos íntimos dela, em torno de 16 ou 17 pessoas. Mas esse vídeo, como a gente já podia imaginar, acabou vazando. E tem um teor ali bastante lamentável, bastante complicado. A gente vai estar olhando aqui agora o vídeo que a Lari Rosa postou nas redes sociais dela. Fica quieta, Vânia. Não, Larissa, não. Gente, olha isso aqui. Agora tem vaga exclusiva para autista. Cara, o mundo tá muito difícil. Eu quero saber quanto que vai ter vaga pra gordo estressado. Qual o problema do autista? Eu não tenho nenhum problema com autista. Achei até que era vaga pra viado. E aí, gente, o que acontece, Toda vez que você dissemina o ódio, ele acaba voltando como um bumerangue para cima de você. E foi exatamente isso que acabou acontecendo com essa influenciadora. Mas a gente precisa entender, como a gente acabou de ver aqui no vídeo, o que foi que ela fez. Ela começou a atacar os autistas, Olha, isso aqui é uma vaga, agora tem vaga para autista e não tem vaga para mim. E depois, porque ela também não conhece, o símbolo, desse transtorno, que é um quebra-cabeça colorido. E a gente vai explicar aqui para vocês ao longo do programa por que é esse símbolo. Ela diz o seguinte, palavras de Lari Rosa, Isso aqui não deve ser para autista, isso aqui deve ser para viado. Ou seja, além de tudo, além de atacar uma pessoa que tem deficiência, ela também começou a atacar os gays, ou seja, um ataque homofóbico. E isso é um absurdo, porque isso não é uma novidade aqui em relação às redes sociais. Os influenciadores do ódio, eles, quando ficam, frustrados, porque é quase uma atitude infantil, Pavinato? É uma coisa, parece uma criança. Eu não consigo o que eu quero, então eu começo a espernear. É que nem a criança assim, olha, eu vou te prometer aqui um presente, eu não vou te dar imediatamente, e a criança começa a gritar. Foi o que a Lari Rosa fez. Ela não consegue a vaga, ao invés dela descer, procurar uma ajuda ali no shopping, porque se você entrou com o seu carro, significa que deve ter uma quantidade de vagas para que você possa estacionar o seu carro. Ela resolve gritar e produzir um vídeo infeliz, um vídeo racista, um vídeo homofóbico, que ela não poderia fazê-lo, mas ela fez. Não satisfeita em produzir o vídeo, ela começa a transmitir o vídeo. Ela repassa esse vídeo para outras pessoas. E aí, Pavi, explica aqui um pouquinho pra gente essa questão dessa liberdade de expressão, porque é uma das coisas que as pessoas falam muito, Isso não é liberdade de expressão. Exatamente, Carla. O que a gente vê nesse vídeo lamentável dessa influenciadora digital, e o engraçado é que, no caso dela, quando esse vídeo vergonhoso vazou, o número de seguidores dela subiu, Ela saiu de 34, foi para quase 37 mil seguidores. É uma coisa espantosa, Ao invés dela ter uma queda de seguidores no Instagram, ela teve um aumento. Isso eu acho muito chocante, isso eu acho muito preocupante, porque isso revela que tem gente que aplaude o que ela diz. E o que ela disse, o que ela gravou, o que ela documentou é uma fala criminosa. E é uma fala criminosa porque é uma fala de discriminação motivada por preconceito. Ou falas, um discurso de ódio. Eu costumo separar, Carla, o ódio e o preconceito. Porque o ódio, ele é uma coisa, um discurso de ódio, ele é um discurso de ataque, ele é um discurso de quem quer aniquilar, de quem não quer ver. Já o discurso de preconceito, de menosprezo, que o que ela fez ali foi um discurso de menosprezo.
Eu quero separar isso. Porque ela não quis, eu não quero acabar com os deficientes, eu não quero acabar com os homossexuais, eu os menosprezo. Foi o que ela revelou ali. E o menosprezo, da mesma maneira que o ódio, ele revela muito mais sobre quem fala do que sobre quem se está falando. Que quem tem ódio, isso seguindo a filosofia de Spinoza, ele dizia que o ódio, ele é um sentimento de inveja, porque alguém que está numa posição seguindo regras, seguindo correntes sociais, e vê uma coisa livre, que ele tem inveja daquela liberdade, e toda vez que ele vê aquela liberdade, ele quer destruir aquela forma de liberdade. Isso para Baruch Spinoza. Já a questão do menosprezo, ele também revela em quem faz esse tipo de fala, dessa influenciadora, revela que ela tem um sentimento de inferioridade social. Que quando você menospreza alguém, você não tem segurança de si mesmo. Então você tem um sentimento de inferioridade, tem ressentimento puro dessa inferioridade. E quando eu vejo um deficiente ser não privilegiado, mas ser protegido com uma vaga especial, e as vagas especiais para deficiente físico são marcadas com o símbolo internacional da conscientização do transtorno do espectro autista, que é aquela fitinha com as peças do quebra-cabeça, e essa fitinha ela vem nas cores vermelha, azul e amarela. Porque essa fitinha é colorida, então, essa acelerada, ela diz, olha, aquele monte de cor, eu até que achei que fosse vaga para viado. Eu não tenho nenhum problema com o autista, achei até que era vaga para viado. Então ela joga o deficiente com o viado num menosprezo, porque ela deve ter tanto problema, coitada, com ela mesma. Ela deve se sentir tão inferior, ela deve se sentir tão ressentida com a sua própria condição existencial nesse mundo, que ela quer descontar em minorias, no deficiente físico e no homossexual. Só que acontece o seguinte, hoje, essa forma de expressão é crime. Essa forma de manifestação é um crime. A sociedade está muito chata. Não é que a sociedade está muito chata, a sociedade ela está evoluída, a civilização ela evolui. Imagine só, Carla, quando no fim da escravidão alguém se queixasse de que não poderia mais ter escravos e por isso a sua casa estava suja. Eu não posso admitir esse tipo de discurso escravocrata depois que a escravidão ela é abolida. No Brasil recente mesmo, até os anos 60, a mulher casada, ela era objeto de controle do marido. Portanto, esses saltos que a civilização dá através da legislação, elas não significam perda da liberdade do ser humano, da pessoa humana. Agora eu não posso mais fazer tal coisa. Agora eu não posso mais falar tal coisa. Longe de uma perda de direito, de liberdade da pessoa, esses saltos da legislação, essa evolução da civilização, significam um ganho para toda a humanidade. E é exatamente isso que eu acho que é importante a gente aqui ressaltar bastante, né? Porque a pessoa ela tem direito de pensar o que ela quiser. A questão é quando ela resolve falar. Porque a fala dela, gente, ela não pode atacar o outro. Se você está falando algo que vai atingir uma outra pessoa, isso já não é mais liberdade de expressão. Isso passa, muitas vezes, né, na maioria das vezes, é a sua atitude de atacar alguém ou de atacar um determinado grupo.
Muito bem, como você falou, você pode ter o recalque que quiser, ter os problemas que quiser, mas nós vivemos em sociedade e nós desejamos uma sociedade saudável. Quando a gente está falando de influenciadores, na grande maioria dessas pessoas, elas se tornaram produtos, não é? E o que é o grande problema, né? Porque eles começam a perder contratos, eles começam a perder os famosos seguidores. No caso dela, ela teve um aumento, mas que qualidade é desse seguidor, né? Ela trabalha aí com o mercado de maquiagem, ela trabalha com o mercado de beleza. E ali é de uma falta de empatia, porque como você falou, né? A gente está falando de um determinado grupo e para que as pessoas possam compreender que não é um grupo tão pequeno assim. 1 em cada 42 crianças possui esse transtorno. Na grande maioria das vezes, são os meninos que vêm com esse transtorno. Ele afeta mais os meninos do que as meninas. Mas é um número que é bastante considerável. E quando a gente está falando do transtorno de autismo, gente, do espectro do autista, ele compromete habilidades sociais, comunicação, questões sensoriais, de autorregulação e diversas outras. Então, quando esse grupo foi acolhido, né, não é um privilégio, é uma questão, estamos prestando atenção num grupo que precisa de atenção. E é de uma desconsideração, porque parece que é o seguinte, né, que você entrou num shopping e tem 50 vagas para autistas. A gente está falando, às vezes, de uma vaga. Exato. Num shopping que tem 2.000 vagas, tem uma vaguinha, mas a pessoa ela se fixa naquela vaga, porque ela não quer ter a paciência de procurar, ou talvez de andar mais, porque essas vagas, elas ficam numa região mais próxima das escadas rolantes, elas ficam mais próximas dos elevadores, para exatamente facilitar, né, o caminhar dessas pessoas dentro daquele ambiente. Então, quando a gente perdeu a nossa capacidade de olhar para o outro de uma forma empática, é porque o ser humano não deu certo, né, Pavinato? E tem mais uma questão, que é, não satisfeita, aí ela resolve atacar um outro grupo, do nada, né? Aí a pessoa ela começa a desferir, né, palavras, insultos. Por quê e pra quê? Ela vai no embalo, ela já começou a falar uma porcaria, ela sentiu a alegria maldosa, né? Ela sentiu a Schadenfreude, que nós vamos falar daqui a pouco, esse prazer, né, em destilar o seu ressentimento, em destilar o seu menosprezo, e ela já partiu para outro. E você falou muito bem, não é um privilégio. Como eu disse aqui antes, é uma proteção. É uma proteção para pessoas que precisam de cuidado, de atenção especial, que essas pessoas têm a mesma dignidade existencial de todos. Todos somos iguais juridicamente. Todos temos o mesmo valor, filosoficamente falando, da existência. Portanto, isso não fere a liberdade. Aliás, vale lembrar que o princípio da isonomia, ele prega o seguinte: você pode desigualar pessoas que são desiguais na medida da sua desigualdade, para que elas se igualem e possam ter uma igual dignidade de vida. Portanto, quando eu ofereço uma vaga especial para um deficiente, para um idoso, eu estou pensando na desigualdade natural que essas pessoas têm na sua locomoção com relação às pessoas que não têm deficiência. Portanto, a lei pode, para que atenda realmente o princípio da isonomia, fazer uma medida que desiguale pessoas que são desiguais, um deficiente e o não deficiente, na medida da sua desigualdade, para que elas se igualem e tenham igualmente uma vida digna, porque para o direito, para a justiça, elas são existencialmente iguais, elas têm o mesmo valor.
Isso é muito importante que se destaque, porque o que acontece hoje em dia, e aí eu já entro na questão da liberdade de expressão, Carla, eu vou repetir aqui algo que eu já disse no programa passado, é a famosa ideologia de gênio. Não é de gênero, é ideologia de gênio. Nós estamos numa fase em que todo mundo fala sobre tudo, mesmo sem saber de nada, e ainda quer que a opinião seja aceita, válida, porque se diz, eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade de opinião. Meus senhores, a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação do pensamento, ela transforma o ouvido dos outros em pinico, mas ela não transforma as merdas que você fala em coisa válida para o debate. Um argumento é diferente de uma opinião. Então as pessoas elas têm acesso a tudo hoje com a internet. Imagina um médico, Carla, que passou lá todos os anos na faculdade de medicina e ele vê um sinal na perna de um paciente, por exemplo, com vermelhidão, com dor, né, para tirar uma roupa, e ele diz que aquilo é uma reação alérgica. Porque aparentemente aquilo é uma reação alérgica. E não faz outros exames. Porque ele só estudou aquilo. Um médico que estudou todo o ciclo de medicina, ele pode fazer outros exames e saber que aquilo é o sinal de uma embolia pulmonar pós-viagem de avião. Ou seja, ele tem que ter o saber total. Ele tem que estudar a ciência toda. Se eu pego uma parte da ciência, eu causo dano aos outros. E o que acontece hoje com a internet, com esse acesso indiscriminado à informação e também essa falta de responsabilidade de influenciadores que pegam um determinado aspecto da lei e jogam sem saber o direito todo, as pessoas elas acham que sabem de tudo. Então, quando eu leio a liberdade de expressão, eu não conheço o direito todo, mas eu falo, liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. E exatamente aí, né? As pessoas falam o que elas querem e depois vem o quê? O que vai acontecer com elas. É a reação do que elas fizeram, porque para toda ação tem uma reação. E aí, já de imediato, eu vou passar para vocês aqui um comunicado do delegado Joaquim Filho Adorno Santos, que é da Polícia Civil de Goiás. Ele diz o seguinte, que ela deverá ser indiciada por praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Ou seja, essa mulher, essa influenciadora, vai passar agora por uma dor de cabeça enorme, porque simplesmente ela não usou aquilo que ela tem de mais importante, o seu cérebro, a sua capacidade de pensar. E quando a gente pensa, a gente não faz essas bobagens, a gente não sai atacando grupos, pessoas com deficiência, pessoas pela sua condição sexual, a gente não defere essas palavras que são tão tristes, tão lamentáveis. E aí, o que acontece? Ela pede desculpas, Pavinato. Ela vai e pede desculpas. Eu acho que todo mundo tem o direito de errar, eu acho que nós precisamos pedir desculpas. Mas assim, até a desculpa... O direito de errar a gente não tem, a gente pode errar, porque é humano errar. Exatamente. O direito de errar na seguinte situação, nós não somos perfeitos, nós erramos. E aí nós temos que nos desculpar. Mas até na desculpa que ela dá, e também isso está gravado, a gente vai passar aqui para vocês, a desculpa ela é lamentável, porque ela diz que aquilo era só uma brincadeira. Desculpa. Mas é desculpa mesmo. Eu postei no Melhores Amigos. Meus Melhores Amigos tem 18 pessoas, gente. Então eu nem filtrei o que eu tava falando. Como se eu estivesse assim, sentada na mesa da cozinha. Então eu não tava pensando no que eu tava falando, assim, se tinha alguém envolvido. Eu nunca falaria isso, assim, tipo, politicamente. Brincadeira, gente. A gente não brinca com a deficiência de ninguém. A gente não brinca com a condição sexual de ninguém. Isso não é uma brincadeira. Quem brinca é criança. Adultos não brincam.
Adultos falam aquilo que pensam. Ela se arrependeu? Eu espero que sim. Não temos essa certeza, porque ela diz o seguinte: olha, saiu do contexto, eu poderia estar aqui na minha mesa do café, não era aquilo que eu queria dizer. Então, se não era aquilo que você queria dizer, então não diga. É simples assim. Agora, a pessoa, ela se sente muito empoderada, né? É aquela coisa da rede social. Eu não estou aparecendo de imediato, eu tenho aqui os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, e na grande maioria, esses seguidores, eles acompanham profissionais. Então, se você é um influenciador na área de beleza, aquela pessoa quer as suas dicas, ela entende que você pode passar informações relevantes dentro da sua área. Se você é da área de saúde, você vai passar informações sobre saúde. Se você é da área, enfim, de culinária, nós temos aí influenciadores de toda sorte. Agora, o que acontece com algumas pessoas? Elas resolvem usar as suas redes sociais para falar bobagens, né? Falar coisas lamentáveis. E aí tem uma questão que eu vou pedir para o Pavinato aqui explicar para vocês, porque ele é muito fera. Ele explicou a questão da liberdade de expressão, mas aí ela também está envolvida não só na questão, né, do estatuto da pessoa com deficiência, mas ela se envolveu numa questão de racismo. E, gente, racismo é um crime imprescritível. E o Pavinato vai explicar para a gente por que ela foi racista. Vamos lá, Carla. De fato, muita gente hoje acha que pode dizer tudo, que acha, por conta dessa ideologia de gênio que se disseminou, né, por acesso a documentos, a informações quebradas, acha que pode dizer qualquer coisa e que isso não pode ser reprimido pelo Estado e que quando é pego é uma brincadeira. A desculpa é sempre a mesma, né? Isso está fora do contexto, você não sabe o contexto. Não, o contexto. Ninguém quer saber o contexto. Não se publica. É um contexto particular. Se é um contexto particular, para que publicar numa rede social? Né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Já dizia o rei Salomão, a vaidade... fogueira das vaidades. A vaidade nos mata. A vaidade, ela é um perigo. E como as pessoas então têm essa ideologia de gênero, acham que pode falar tudo porque a Constituição fala em liberdade de manifestação do pensamento. Ninguém sabe que a liberdade, ela é diferente do direito de liberdade. A liberdade, definição, liberdade é fazer tudo. Eu quero pular do penhasco? Eu pulo. Eu quero sair de baiana no viaduto do chá? Eu saio. Eu quero matar alguém? Eu mato. Aliás, a liberdade em natura, ela é isso. É o selvagem. É o fazer tudo o que me vem na cabeça. Isso é liberdade. Agora, existem dois tipos de liberdade, que é o que diferencia o homem do animal. Que todo animal na selva é livre e o homem na selva também é livre. Dentro da civilização, dentro do império do direito, aos olhos da justiça, a liberdade, ela é uma liberdade diferenciada. A liberdade da pessoa não é a mesma liberdade do animal. Se o homem quer continuar a governar a terra, elaborar o direito, dizer o que é direito fundamental, o que se pode ou não pode fazer, ele tem que continuar se diferenciando do animal. Portanto, a liberdade da natureza, que é a liberdade do animal selvagem, é diferente da liberdade da pessoa na civilização. A liberdade da pessoa na civilização, ela é a liberdade de todos. E se ela é a liberdade de todos, eu não posso ter uma liberdade que fira a liberdade de outro. Portanto, ela é uma liberdade limitada, até porque direito é limite. O direito, ele impõe limites na vida em sociedade. Então, quando eu falo em direito fundamental de liberdade, é diferente de eu falar da liberdade. O direito fundamental da liberdade é o direito de liberdade limitada, é a liberdade da pessoa. É uma liberdade que não pode afetar a liberdade do próximo. Então, é diferente. Então, quando eu faço um discurso em que
eu causo um prejuízo material, psicológico, moral, um dano, um menosprezo, eu rebaixo o valor da existência de um grupo ou de outro ser humano, eu estou fora do direito fundamental dessa liberdade. E não só por isso haveria um ilícito. Se eu, com um discurso, ferisse o valor existencial de outro, isso já seria um ilícito. Se a outra pessoa tivesse eu estou sofrendo por conta disso, ela já poderia me pedir uma indenização. Mas o direito moderno, ele entende que é mais do que isso. Não é só um ilícito, é um crime. O ilícito, ele é aquilo que vai contra a justiça, contra o direito. O crime é a mesma coisa, só que o crime é aquilo que nos coloca na linha da privação da liberdade. Junto com a Lari Rosa, eu acho que é importante a gente trazer mais outros 2 nomes. Que aí o Pavinato vai dar aqui um show. Porque cada um teve uma fala estúpida, lamentável, mas todos eles incorreram ali num crime de racismo. E aí eu quero lembrar aqui do Arthur Duval com o Tour de Blonde. Essa pessoa vai para a Ucrânia, sabe-se lá fazer o quê, mas manda áudios para os seus colegas, esses áudios são vazados, falando verdadeiras atrocidades, que ele quer voltar para lá para poder fazer o Tour de Blonde, quer dizer, ele vai se dar bem com as loiras ali, né, naquela região da Ucrânia. Gente, aquelas pessoas estão em guerra. Aquelas pessoas não precisam de homens, desculpa, com esse perfil canalha. Aquelas pessoas precisam de ajuda, homens e mulheres e crianças. Aí temos uma outra que também... E mesmo que fosse numa situação fora de guerra, ele tem mais um trecho infeliz, né, Carla? Elas são fáceis porque são pobres. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. O Renan, ele faz uma viagem todo ano. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Vou te dizer... são fáceis, porque elas são pobres. Assim, é inacreditável a facilidade. E também teve o Monark, né, que no seu podcast faz apologia ao nazismo. Vamos ver o trecho? Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. E aí, Pavinato, a gente tem aqui 3 casos da influencer Lari Rosa, com a sua fala, desculpa, Lari, estúpida, né, sobre a questão das vagas para pessoas com deficiência. Aí nós temos o caso do Arthur Duval, com o seu Tour de Blonde, um áudio canalha. E nós temos aqui o caso Monark, né, com a questão da apologia ao nazismo. E o Pavinato vai explicar aqui pra gente que tudo isso, gente, é racismo. É, exatamente. No caso da Lari Rosa, logo no começo, você mencionou que o delegado que está cuidando do caso dela mencionou o crime de preconceito, de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência. Um crime que tem a pena de 1 a 3 anos, mas que, por ter sido cometido em rede social, essa pena sobe para reclusão de 2 a 5 anos. Veja, nesse caso específico, nós temos uma lei específica para o caso dos deficientes físicos. Que lei é essa? É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionado no ano de 2015. E nesse estatuto, além da equiparação entre todos os portadores de deficiência, seja o portador de deficiência física, sensorial, mental, ele estabelece um rol de crimes especiais contra a pessoa portadora de deficiência. E um desses crimes está no artigo 88, que nada mais é do que uma cópia do artigo 20 da Lei de Racismo.
a Lei 7.716 de 89. O texto é o mesmo. Praticar discriminação motivada por preconceito contra a pessoa portadora de deficiência física. A pena 1 a 3 anos, se por rede social, 2 a 5 anos. É a mesma coisa na lei do racismo. Só que a lei do racismo de 89, ela no artigo 1º, ela fala que ela protege a discriminação ou preconceito contra raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. O que é um erro? Vamos explicar então o que é racismo e entender por que esse artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei que está sendo aplicada no caso da Lari Rocha, nem deveria existir. Como a Lari Rosa, ela destila aí o seu ressentimento, o seu menosprezo, o seu ódio contra deficientes e homossexuais, ela também vai incorrer no crime de homofobia. Portanto, a gente não precisaria, aliás, de rigor, utilizar 2 diplomas legais. Aliás, esse é o problema. É o que eu sempre digo, o Brasil tem leis demais. E quando a gente tem lei demais, a gente não sabe o que a gente usa. É melhor a gente ter uma só lei, uma boa lei, uma lei que se aplique a todos os casos de discriminação motivada por preconceito, do que ter várias leis. Falar, agora é crime falar mal de pessoas com deficiência, agora é crime falar mal de filósofos, amanhã é crime falar mal de pessoas que têm pinta na coxa. Então isso é uma cultura brasileira de muitas leis e que, no final das contas, elas acabam tendo o efeito contrário àquele que a população espera. É tanta lei que nenhuma se aplica, ao invés de a gente ter uma só. Mas tudo isso é racismo. Mesmo o dispositivo do artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é nada mais, nada menos do que a previsão do crime de racismo dentro dessa lei especial. Primeiro, porque copia o artigo 20, como eu já falei. Segundo, porque a previsão é a mesma. Mas o que é racismo, Pavinato? A lei de racismo fala em raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Racismo é só isso, então? Não. Vale lembrar aqui que o racismo ele foi colocado em pauta nacional no ano de 2003 aqui no Brasil. Em 2003 nós tivemos, em poucas palavras, o chamado caso Elvanger. Que caso era esse? Um escritor e editor, dono de editora, publicava e escrevia livros abertamente antissemitas. Fazia até brincadeiras, né? Acabou o gás, Hitler tinha razão, coisas desse tipo. Coisas lamentáveis. Lamentáveis. E ele, então, foi colocado na berlinda do judiciário pelo crime de racismo. E a defesa dele era a seguinte: judeu não é uma raça. Portanto, eu não cometi racismo. Porque quando ele publicou esses livros, Carla, religião não estava inserido ainda na lei do racismo. Mas em 2003, quando chegou o recurso do habeas corpus no STF, e a composição do STF era totalmente diferente da composição de hoje, nós tínhamos lá grandes juristas, o único ministro que ainda está no STF hoje, que esteve nesse julgamento de 2003, foi o ministro Gilmar Mendes. Nesse julgamento histórico do STF, chegou-se à seguinte decisão. O projeto Genoma, ele sacramentou um entendimento científico que antes ele era claudicante. Ninguém sabia muito ao certo o que defender. O que o projeto Genoma disse no final dos anos 90, começo dos anos 2000? Ele jogou pá de cal na matéria e disse: não existem raças humanas. Existe uma só raça, que é a raça humana. Portanto, uma vez que não existem raças, eu não posso falar em racismo para determinados casos.
Porque todos nós nesse planeta, né, nós bilhões de seres humanos, somos uma só raça. Portanto, racismo é a discriminação contra qualquer ser humano, qualquer um, por qualquer motivo. Porque se eu não entender assim, uma vez que não existem raças, eu aniquilo o crime de racismo. Como é que eu posso falar que eu cometi o crime contra alguém em razão da sua raça? Se não existe uma raça do outro que seja diferente da minha. Eu tenho a mesma raça que você, você tem a mesma raça que eu, e nós temos a mesma raça que todos. Portanto, para que a gente compreenda e que a gente não desperdice a lei do racismo, o Supremo, naquele ano de 2003, estabeleceu que racismo significa o seguinte: é qualquer ato de discriminação motivado por preconceito com relação a um aspecto biológico, a cor da pele, o tipo do cabelo, a formação dos órgãos, portar uma doença, ou com relação a um aspecto social, cultural, religião, a ideologia, o modo de vida. Portanto, o racismo ele é o preconceito manifestado em ação de discriminação contra pessoas com determinada característica biológica ou cultural em comum, ou um grupo de pessoas que se identificam por compartilhar essa mesma característica. Portanto, eu posso sim ter o racismo contra pessoas brancas, eu posso ter o racismo contra pessoas pretas, eu posso ter o racismo contra pessoas que têm pinta na perna, como a Angélica. O racismo, então, ele é o ato de discriminação motivado por preconceito. E esse é um outro erro da lei do racismo, porque ele fala que ele vai punir a discriminação ou o preconceito. Na verdade, não é. Ele vai punir a discriminação motivada por preconceito. Porque existem dois tipos de discriminação, Carla: a discriminação positiva e a discriminação negativa. A discriminação positiva, ela é válida e protegida pela lei quando ela atende ao princípio da isonomia, que é o caso de desigualar desiguais na medida da sua desigualdade para que se desigualem, que é o caso da vaga dos deficientes. Então, eu estou fazendo uma discriminação positiva permitida pela lei, atendendo o princípio da isonomia. Então, o conceito que se firmou em 2003 é esse. É o ato de discriminação motivado por preconceito. Muita gente não concorda com isso, mas esse é o entendimento jurídico mais elevado, mais perfeito, mais bem construído que nós temos no direito da nossa tradição, seja aqui no Brasil, seja na Europa. Aliás, esse é o conceito adotado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Então nós precisamos pensar que o racismo, portanto, ele é toda essa forma, toda fala, toda ação de discriminação motivada por preconceito. Isso se aplica ao deficiente físico, ou sensorial, ou mental. Isso se aplica ao homossexual, ao transexual. Isso se aplica também às mulheres. Porque quando eu digo elas são fáceis porque elas são pobres, eu tenho dois tipos de preconceito. Eu tenho dois tipos de ação discriminatória motivada pelo preconceito: contra a mulher e contra a condição social dessa mulher. Então eu tenho um racismo duplo aí. Mas ninguém enxerga, porque muitas vezes promotores e juízes querem lá ver tudo escrito. Todos nós abdicamos, parece, da faculdade de pensar. As pessoas falam: a inteligência artificial vai ultrapassar o homem. Não, a inteligência artificial nunca vai ultrapassar o homem. É que nós, homens, estamos abdicando da nossa inteligência. Portanto, no caso da Lari Rosa, contra deficientes, contra homossexuais, no caso do Arthur Duval, contra mulheres de classe social baixa, e no caso do Monark especificamente, porque a lei do racismo,
ela tem o seu artigo 20 equiparando ao crime da prática do racismo a apologia ao nazismo. Não importa se você é nazista ou não, não importa se você é racista ou não, a lei pune os seus atos e não seus pensamentos. Se você pensa e não pratica, você não é punido. Mas se você praticou, mesmo sem acreditar, você incorreu no crime de racismo. Exatamente. Olha só o problema que essas pessoas se envolveram. É assim, por quê? Porque falta empatia? Porque falta o quê? O que falta para essas pessoas, né? Eu acho que falta freio. E de verdade, essas pessoas precisam do rigor da lei. A gente precisa de bons exemplos. Que sociedade é essa que a gente quer? Não adianta depois a gente reclamar que a gente está sendo maltratado, que a gente não está sendo respeitado, que as redes sociais, elas destilam ódio, são violentas. Nós precisamos parar com isso. Sabe aquele freio? Você está com vontade de fazer uma grande bobagem? Para. Larga o celular. Não manda nada. Sabe? Respira. Mas não faça isso. Não. Sabe? Não. É muito triste essa falta de desrespeito com as pessoas. Cara, olha, Plutarco tem uma frase ótima. Ele tem um texto chamado Tratado sobre a Tagarelice. Ele fala mais ou menos o seguinte, estou tentando lembrar de cabeça, a natureza não guardou nada com mais afinco do que a nossa língua. Porque nós temos, além dos lábios que fecham a nossa boca, os dentes para que possam morder a nossa língua quando nós quisermos falar algo impertinente. Mas mesmo assim, o tagarela vai e fala. Mas ao lado da tagarelice, nós temos que lembrar que nós somos responsáveis. Perfeito. Se nós queremos ter direitos, nós temos que saber que temos deveres. Isso é perfeito. Mas aí também vale lembrar, entre esses influenciadores aí, né, que a gente está trazendo aqui do ódio, que faz um vídeo, gente, humilhando uma criança dentro de um trem na Disney, porque a criança tinha alguma deficiência. E, gente, isso é lamentável. Por que você vai fazer isso zombando de uma criança? Se já não bastasse a dor que aquela criança sente, ainda tem alguém de fora que ela não conhece fazendo um vídeo humilhando ela. Por quê? Porque o que você ganha com isso? Você já parou para pensar? Que aquilo podia ser um parente seu, podia ser o seu irmão, a sua mãe, o seu sobrinho, o seu filho, a sua mulher. Você não quer isso, não faça isso. Não faça para o outro o que você não quer para você. Temos o caso também do Eduardo Costa, o cantor sertanejo, que faz uma live e dispara comentários machistas. Foi atacado de todo jeito, porque, gente, quando você dissemina isso, né, essa raiva, né, esse preconceito, muitas vezes o ódio, isso volta para você. Mas volta na mesma velocidade, talvez até mais rápido, né? Na velocidade da luz. Aí as pessoas começam, não, eu estou perdendo os meus seguidores, eu estou perdendo... Por que está perdendo ali a galinha dos ovos de ouro dele? Porque ele depende daquelas redes sociais, ele ganha dinheiro com aquilo. E ele faz o quê? Ele usa aquilo da pior maneira possível, não usa com respeito. Mas aí, Pavinato, eu queria trazer um tema bastante interessante aqui dentro da nossa linha aqui, né, dos influenciadores do ódio, que são os haters dos haters. Acredite se quiser, existe o hater do hater. E a gente está falando de um grupo que se chama Sleeping Giants Brasil. Assim, esse grupo, a ideia é até muito interessante. Eles nascem querendo ali, né, acabar com esses grupos que disseminam ódio, com a desinformação. E a ideia desse grupo é, inclusive, avisar as marcas, né?
Por exemplo, olha, você está colocando dinheiro aqui nesse site, ou nessa plataforma, ou nesse influenciador, e essa pessoa ou essa empresa, ela está aqui disseminando, né, enfim, notícias falsas, ou está disseminando o ódio, propagando coisas que não sejam positivas para a nossa sociedade. Mas o que a gente foi olhar, né? Nós fomos procurar ali. Realmente, eles atacam um determinado grupo de pessoas. E assim, quando a gente quer trabalhar isso de forma bastante isenta, a gente não pode tender nem para um lado nem para o outro. A gente não pode nem querer privilegiar a direita, a esquerda, o centro, né, em cima ou embaixo. A gente precisa ser justo. Por isso se diz que a justiça é cega. Exatamente. Aí quando você pega e tá ali, não, eu só vou atacar grupos que, né, destilam ódio, mas são grupos que a gente olhou ali nitidamente, grupos de direita. Porque nós temos muitos grupos de esquerda que também destilam... é exatamente onde eu queria chegar. Olha, nós temos grupos de direita e de esquerda que destilam ódio. Temos esses grupos que vendem desinformação aos montes, assim, quando você entra, muitas vezes você vai fazer uma pesquisa no Google, até antes de você chegar na informação correta, é um monte de desinformação de um lado, de outro, é uma guerra de narrativas barata. E assim, a população, a sociedade, ela fica aqui à mercê disso. Me lembra até aquele desenho animado, né, os Minions, né? Então é o seguinte, como a gente tem, infelizmente, né, a nossa sociedade, ela não tem ali, vamos dizer, né, acesso a uma educação de qualidade, uma educação formal, né? Infelizmente, o nosso país não privilegia isso, uma educação de qualidade, para que a gente, né, forme pessoas que pensem, que entendam o que estão lendo ali, né? Muitas pessoas sabem ler, mas elas não conseguem entender o que estão lendo. Isso é uma tristeza. E aí aquele desenho, né, o Minion, que sai correndo, né, fala assim, vamos todo mundo pular da ponte, aí todo mundo pula da ponte. Não, agora vamos pular do prédio, aí todo mundo pula do prédio, e ninguém sabe bem o que está acontecendo. A gente tem hordas de Minions, de esquerda e de direita. E aí, como a gente está falando dos influenciadores do ódio, esse grupo acabou caindo na nossa mão. Não é isso, Pavinato? É verdade. Aquilo que começa com uma ideia boa acaba se desvirtuando na ideia que ele pensava em combater. Acontece a mesma coisa com o Twitter, né? O Twitter ele foi uma ferramenta excepcional para o debate democrático no mundo, promoveu a Primavera Árabe, que depois acabou virando um grande inverno, né? Naqueles países. Mas toda essa esperança da ideia inicial, ela acabou indo pelo ralo. A gente tem um dos principais pensadores da sociologia no mundo hoje, Manuel Castells, que ele tem um livro clássico chamado Redes de Indignação e Esperança. E ele acreditava, quando ele escreveu aquele livro, lá por volta de 2010, de que essas plataformas elas serviriam para fortalecer a responsabilidade democrática das pessoas. Ledo engano. Mais certo estava Humberto Eco, que Deus o tenha na sua santa glória, esse que foi um dos maiores gênios contemporâneos que eu tive o privilégio, a honra de conhecer. O professor Humberto Eco, ele dizia que essas plataformas, longe da esperança do Manuel Castells, elas se tornariam a plataforma dos imbecis. Porque antes as pessoas elas estavam confinadas geograficamente às suas casas, aos seus bares, a vociferar em qualquer tipo de besteira e nada acontecia. Mas hoje elas encontram pessoas estúpidas como ela em todo o mundo, porque as barreiras caíram. E nessa plataforma elas podem dizer aquilo que antes elas só diziam no bar. E essa destilação de ódio, de preconceito, porque encontra correspondência no ódio, no preconceito de tantas outras pessoas, ganha força. E ele se torna uma massa. E ele se sente poderoso, porque ele é elevado da sua existência singular, medíocre, para aquela massa de pessoas que ajudam a disseminar um preconceito, uma inverdade, qualquer coisa que não tenha nada de civilizatório.
Pois bem, aconteceu o oposto, não só com o Twitter, aconteceu também com o Sleep Giants. Aquilo que era para ser uma organização de verificação, de veracidade e de alerta para empresas que patrocinavam canais com grande fluxo de pessoas, mas que disseminavam ódio e praticavam notícias falsas, acabou sendo também ela um veículo que promove informações questionáveis e que atua com o mesmo ódio que ela se propôs a combater. Criando um tribunal virtual, inclusive, né? Exato, porque ela não só alerta, ela coage uma marca a deixar de aparecer naquela página sob pena de promover o boicote ao patrocinador, que às vezes nem sabe que o seu dinheiro está, que a sua marca está vinculada àquela página, que, por exemplo, no YouTube, você paga o patrocínio, mas é o YouTube que distribui a sua marca para os vídeos. A marca nem sabe onde ela está. Então ele se torna um justiceiro. Ele esquece que é a justiça que deve decidir se aquilo é uma fake news ou não. Então ele faz justiça com as próprias mãos, age com ódio, inclusive contra quem não tem nada a ver com isso, que são as marcas, e ainda em seu site promove informações que são ali questionabilíssima, como o valor que deixa-se de desmonetizar. Não existe um critério. Porque ali. a gente foi procurar, até porque essas informações deveriam ser transparentes e auditáveis. Eu não encontrei nada, o Pavinato também não. Eles colocam lá um valor de quanto eles desmonetizaram, que as marcas deixaram de colocar dinheiro. Eu acho que grandes marcas, gente, inclusive, tem ali departamentos jurídicos, departamentos de marketing, que vão checar isso. Né? Uma marca, ela não quer estar vinculada a discurso de ódio. Uma marca não quer estar vinculada a notícias falsas. Não é? Então, assim, sabe aquela coisa? Então a marca não colocou dinheiro ali, então foi porque eu fui alertar. Eu não sei até que ponto essa notícia também é verdadeira, exatamente, né? Mas fica ali. Agora eu vou passar para vocês aqui alguns dados muito importantes das redes sociais, né? Então aqui, para vocês terem uma ideia, a mídia social mais importante no Brasil é o Instagram. Dentro do universo de pessoas, né, que estão inseridas nessa questão digital, 90% delas usam o Instagram. Depois nós temos o Facebook com 88,2%, o TikTok com 69,2%. Tá? Essa aqui é uma fonte do estatista.com, né? São dados de estatística. E aí, o seguinte, tem um outro dado que é muito interessante. A população online no Brasil é de 160 milhões de pessoas, ou seja, um número muito considerável. Só velhos e crianças não estão. Não é? A penetração das redes sociais em 2021 foi de 74,3%. Ou seja, olha como é que isso não andou dentro do nosso universo, né? E aí tem um dado que é mais interessante ainda. O marketing, né? O mercado de marketing de influência no mundo, tá? Eu vou te dar esse dado no mundo. É de 13,8 bilhões de dólares estimados para 2022. Olha quanto dinheiro vai ser colocado nesse mercado. Tá? E em 2020, né, 46% dos influenciadores do Instagram que tem entre 5 e 20 mil seguidores, eles se envolveram em alguma fraude na plataforma. E aí, essa fraude é compra de seguidores, de likes, de posts e etc. O Facebook, que é o grupo Meta, ele criou políticas contra o discurso de ódio e só em 2021 ele eliminou 31,5 milhões de posts. O Instagram eliminou 26 milhões de posts em 2021 de discursos de ódio. Gente, esse número é muito, muito alto, tá? E o Facebook vem banindo esses perfis que disseminam o ódio nas redes sociais. Ou seja, é chocante, Pavinato. E aí eu vou passar a bola para você encerrar aqui
com a questão... Porque isso aqui quando a gente fala na questão do ódio, a gente está falando mercado de pessoas estúpidas. Você sabe, Carla, que pesquisas de universidades sérias na Alemanha, que começaram em 2015 com torcidas de futebol, eles ratificaram a existência de uma emoção humana que eles chamam de Schadenfreude. Schaden é malicioso, mal, ruim, e Freude é alegria, prazer, deleite. Então, Schadenfreude é a alegria maliciosa, né? É o prazer do mal. O que é isso? Nessa pesquisa, notou-se que, vamos imaginar no Brasil, tenho aqui palmeirenses e corintianos. Eu levo uma torcida de palmeirenses e corintianos para ver uma partida entre o Corinthians e o Palmeiras e eu coloco eletrodos no corpo dos torcedores, especialmente na face. Um palmeirense, ele sente mais prazer ao ver o Corinthians ser derrotado do que ele sente ao ver o Palmeiras ser vitorioso. E isso se estende para todos os campos, especialmente para o campo da política, nesse mundo polarizado que a gente vive, de esquerda, direita. Então nós temos a rede social hoje polarizada. A rede social hoje é um grande embate de grupos antagônicos. O que é que vai vender, então, na rede social? O que vai vender é o discurso de ódio. O que vai vender é o mal do meu inimigo. Isso dá mais impulsionamento. Isso gera mais rendimento para a plataforma. Portanto, a gente não vai se livrar tão cedo dessa questão de que um discurso de ódio, um discurso de menosprezo, ele é um asset importante para as big techs. Portanto, cabe a nós, usuários, cidadãos democráticos responsáveis, parar para pensar. Nós somos pessoas odiosas porque o ódio reflete a estupidez. E quanto mais Schadenfreude eu tenho, quanto mais prazer na desgraça do outro eu tenho, mais estúpido eu sou. Quem é você na vida virtual? É um estúpido ou é um cidadão responsável? Exatamente, isso é um ponto muito importante. A gente tem que entender que sociedade a gente quer. Não adianta a gente brigar por mais leis, sair gritando que nada presta aqui ou ali, se nós não nos comportarmos, se nós não pararmos para pensar no que estamos fazendo. Quem são essas pessoas, né, que nos influenciam? Se você é um influenciável, tem que parar para pensar sobre isso também. Sabe, discurso de ódio não é bom. Por mais que, como o Pavinato aqui explicou, possa te dar aquele sentimento de um prazer, mas é um prazer pobre, não é um prazer efetivo. Isso não é bom. E, gente, empatia é fundamental. Se a gente quer ter uma sociedade plural, uma sociedade independente, uma sociedade que se respeite, a gente precisa ter empatia. E se eu quero respeito, eu preciso antes respeitar. Eu não posso deixar com que essas atitudes continuem. E esse foi o programa de hoje, Influenciadores do Ódio. Eu indico aqui para vocês a leitura de Estética da Estupidez, do Pavinato. Uai, será que esse autor é bom? Ele é muito bom. Olha, tem tudo a ver com essa questão desse tipo de grupo de pessoas aqui. Depois que você ler o livro dele, eu já li, recomendo muito, você vai parar para pensar sobre essa questão e vai deixar de se influenciar por esse tipo de influenciador, por esse tipo de atitude, porque de verdade nós precisamos de uma sociedade melhor, uma sociedade empática. Eu aqui agradeço, Pavinato. Quem agradece sou eu. Nós estaremos com você na semana que vem com mais um tema quente, aí, um tema bombástico, aí, um tema à prova de bala.
A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.